Boa noite. Vamos lá. Boa noite, gente. Apareceram umas configuraçõezinhas aqui no meu Instagram, acessando o Instagram da Quinta. Por isso que eu me demorei. Boa noite a todos. Que bom revê-los por aqui. Depois de alguns meses sem apresentar a live da Quinta. Uns meses não, acho que um ou 2 meses. Vamos lá, gente. Por favor, me digam aí se vocês estão ouvindo e me vendo bem. Se tá baixo, se eu preciso aumentar o volume. Não sei nem se tem como aumentar aqui. Mas enfim, por favor, me deem aí um feedback. Se tá tudo ok para vocês. Tudo certo. Muito obrigado, Vânia. Gostei do termo. Tudo certo. Graças a Deus. Está ótimo. Gente, como não pode ser diferente, no encontro que a gente vai estar tratando do espírito, né, através da prática do espiritismo, vamos nos conectar a uma orientação maior através da prece. A prece é muito importante para nós, para nossa caminhada. Vamos lá, quem puder fechar os olhos, feche, quem puder aquietar-se onde estiver nesse momento. Quem não, de repente está dirigindo, não vai fechar os olhos, né? Está dirigindo, está fazendo alguma atividade, faz isso com a mente, né? Orienta a tua mente a um momento tranquilo e vamos a nosso momento de inicial, né? Que a gente chama assim de abertura da nossa conversa, através da nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Livrai-nos, Pai, de todos os males. Uma conexão, né, com aquele espírito, consciência que nos favorece com sua energia, que a gente chama de anjo guardião, de anjo da guarda, de espírito guardião. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se Deus a ti nos confiou e nos confia toda a piedade divina, sempre nos rege, guarda, protege e ilumina. Hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Érica. Que coisa boa. Abri os olhos, dei de cara com seu nome. Veja, falando aí de Portugal. Muito bem, querida. É bom ver você por aqui. Fique com a gente sempre. Você é muito bem-vinda, assim como todos. Gente, o mês de setembro, vocês estão acompanhando aí nas nossas lives e postagens da Quinta de Luz. É um mês que estamos em campanha, né? É um mês de campanha. E a gente chama de Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira, né? Uma campanha que se instituiu desde 2015. E escolheu-se o mês de setembro porque 10 de setembro é o Dia Internacional, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Né? Suicídio não se combate, se previne, se alerta.
E então, o Setembro Amarelo é um mês de campanha de prevenção ao suicídio no Brasil, tá? E a gente vai falar um pouco a respeito do pensamento espírita voltado e da prática das casas espíritas voltados a essa prevenção no que tange as pessoas que nos procuram com um pedido de ajuda, né? E vamos falar do efeito até onde alcançamos que tem esse pedido, que tem em você pedir ajuda quando você foca numa orientação maior. Antes disso, deixe-me falar de uma outra campanha, que é a campanha de doação em que a Quinta de Luz se encontra. Veja, até hoje eu recebo pessoas que me perguntam assim, hoje eu conversando com uma amiga e ela me disse assim, por que você nunca me falou que a Quinta de Luz mudou de lugar? Eu disse, não falei. Não, você nunca me disse. Até uma amiga e paciente. Você nunca me disse. Não, tá, então eu vou falar agora, né? Eu conversando com essa amiga. E aí, sim, a Quinta mudou. A Quinta era na Madalena, no bairro da Madalena, aqui em Recife. Agora a Quinta de Luz está em um outro bairro, no Engenho do Meio. E a Quinta está funcionando? Não. Fisicamente, ainda não. Por quê? Como a maioria de vocês sabe, a casa do Engenho do Meio passou por uma reforma. A casa que a gente ganhou lá no Engenho do Meio saiu de uma casa alugada, foi para uma casa própria. E essa casa passou por uma reforma, tá linda, tá toda preparada em ser um ambiente interno para receber a todos vocês dentro da perspectiva, missão e foco de atividade dentro do Espiritismo que trata a Quinta de Luz, que sempre tratou. Só que esta casa que está pronta, reformada para receber a todos, ela precisa de um anexo. Precisa ser construído lá no mesmo terreno um anexo para que a gente possa reabrir. E essa reforma que já aconteceu dentro na casa inteira, que já existia lá, ela foi patrocinada por alguém, ela foi doada por alguém. E esse alguém se comprometeu com a reforma lá da casa. E ela aconteceu. E agora nós estamos em campanha de arrecadação de recursos para construir esse anexo. Esse anexo compreende duas salas, uma sala grande, que é a sala de desobsessão. O centro espírita não funciona sem a prática da terapia desobsessiva ou desobsediativa, como queiram, porque faz parte da atividade principal de um centro espírita, a prática da desobsessão. Então precisa ser construída lá a sala da desobsessão. Uma sala para a biblioteca, porque a gente tem um acervo enorme de livros, não vai deixar isso se perder. E os banheiros para a utilização de vocês, do público. A casa dentro tem um banheiro. Esse banheiro vai ficar para os trabalhadores porque ele é lá dentro, é na área de trabalho. E fora precisamos construir 3 banheiros. Também, já é um custo menor, a coberta, né? Para que vocês cheguem lá e não fiquem ao relento. De repente chove, não pode ser assim. A gente tem que oferecer um determinado conforto ao que nos busca. Não pode chamar e não oferecer as condições necessárias. Então, isso precisa ser construído do zero, da fundação, com uma preparação para que no futuro ocorra até a possibilidade,
que já ocorra desde a da fundação a possibilidade da gente fazer um primeiro andar para um auditório de palestras e outras atividades. Mas o que falta mesmo para a gente reabrir na Vera é construir a sala de desobsessão, a biblioteca e os banheiros. E aí a gente precisa de doação, porque a gente não tem dinheiro. Ninguém na Quinta de Luz, ninguém recebe um centavo sequer. Receber de ser pago pelo trabalho de nada. Tá? É o contrário. Então, é um trabalho voluntário, é um trabalho de caridade, é um trabalho como se tem que acontecer. Dessa maneira no centro espírita. E aí a gente precisa de recurso para construir essa parte que eu acabei de dizer, de narrar aí os pormenores. Então a gente está nessa campanha de doação. Se você for lá no nosso Instagram, tem lá como doar. Aí você vai ver os canais de doação. E em breve estaremos com mais atividades promocionais para captação de recursos para a gente construir lá o anexo que falta para a gente reabrir a casa, né? Oxalá consigamos esse recurso o mais breve possível. Conseguindo o mais breve possível, constrói-se o mais breve possível também. São etapas de construção. Fundação é tanto, e a gente vai divulgar isso tudo para vocês. Mas a gente está captando o recurso e contamos aí com a boa vontade de todos, né? Que queiram nos ajudar nesse processo, porque vai estar se ajudando, porque a casa vai abrir para você. Com projetos maravilhosos, como sempre a Quinta teve, e agora com o espaço físico possível de implantar esses projetos de crescimento dentro dos trabalhos da casa. Então é isso, gente. A outra campanha é essa. E a gente retorna para a campanha do Setembro Amarelo. Como eu falei, é um mês de prevenção, é um mês de campanha de prevenção ao suicídio. Dentro de na prática de uma casa espírita, e quando eu falo de uma casa espírita é do meu conhecimento, porque o meu conhecimento é na Quinta de Luz, realmente não tenho muito conhecimento da prática de outras casas, meio que comecei na Quinta e ali fiquei aí quase 20 anos, há um movimento de busca, né? Busca de ajuda constante, né? De pessoas que, ou parentes, ou cuidadores, ou até mesmo amigos, ou pessoas que não têm muita aproximação, mas sabem, então de diversas formas, que trazem esse pedido de ajuda para pessoas que estão em ideação suicida, né? Para quem não sabe, mas o nome é bem claro, boa noite, gente, boa noite para quem botou um bocado de coração e palminha aí, para Michele. Michele é uma querida amiga. Então a gente recebe constantemente, gente, esses pedidos, né? Se não da própria pessoa que busca a casa aflita, e também o que eu falei de pessoas diversas que querem ajudar alguém, tá? Que se encontra nesse tormento. Isso levanta uma questão que a gente pode pensar sobre ela. Como essa aflição, como essa angústia, ela conecta, de certa forma, o indivíduo com o divino, não é? E como se busca a casa espírita com esse intuito de ajuda, né? De pedir ajuda? Como a gente recebe um número grande de pessoas que pedem ajuda devido a esse tormento, não é? Da ideação suicida? Então isso é bem relevante. Por quê?
Porque a gente vê que nesse momento, né, diante não só por isso, mas estamos tratando desse tema, as pessoas se conectam ao divino de alguma maneira. E aí elas buscam. E elas acredito que busquem diversas instituições religiosas. O Espiritismo não é religião, mas ele trata né, da reflexão sobre. Então, mas acredito que nas diversas instituições religiosas haja uma procura muito grande por ajuda diante desse processo, porque a gente recebe muito isso e a gente tem que estar preparado tanto para receber essas pessoas quanto para entender dentro da nossa prática o que é que está, aspas, acontecendo, né? Porque não vamos ter o domínio pleno, mas pelo menos tecnicamente ou teoricamente, sobre o que está acontecendo, para que possamos ofertar a boa ajuda. Então, se você se propõe na vida a ajudar qualquer pessoa em qualquer situação, você precisa de entender uma equação, tá? E que o trabalhador espírita ou praticante da casa espírita, ou se você se propõe a levar alguém lá, você precisa estar consciente. O precisar é que é imbuído não exatamente dessa teoria, porque o que eu vou falar a maioria talvez não tenha tido contato, mas você vai ver que algo o movimenta. E esse algo que o movimenta é a força que nos guia em direção ao divino de alguma forma. Porque não existe, historicamente, nenhuma sociedade que tenha pisado a face da terra que ela não tenha buscado o divino de alguma forma. Então a gente não pode perder essa conexão, porque aí a gente perde conexão com uma parte importante de nós mesmos. Voltando à questão da ajuda, eu vou tornar didático esse pensamento. É o que a gente chama de equação da ajuda. Tá? A equação da ajuda, para você ajudar alguém, você precisa de 4 atributos somados aí. Conhecimento teórico do tema que você está recebendo aquele pedido. Conhecimento prático, ou seja, teoria e prática, da forma como você vai ajudar aquela pessoa. Tá? Então, conhecimento teórico, deixa eu lembrar, para não esquecer aqui das variáveis. Conhecimento prático, disponibilidade e afeto. Vamos lá, bota aí as 4 coisinhas. Alguém bota assim, 1 mais 1 mais 1, ou pode ir digitando. Vamos lá, o primeiro que eu falei. Conhecimento. Ninguém respondeu. Meu Deus do céu, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Se vocês forem lá para a Quinta de Luz, que esse candidato a trabalhador seria eu, professor. Eu vou cobrar, viu? Conhecimento. Conhecimento teórico. Isso. Conhecimento prático, disponibilidade e o outro, vamos lá, vou esperar mais um pouquinho porque tem um atraso. Isso, tô gostando, viu? Interatividade massa, beleza. Vai, Érica, tua disponibilidade e só falta um, afeto. É isso, Michele. Ganhou a equipe do Canadá, que Michele tá lá. Pronto. Isso, gente. É isso aí. Afeto é amor pelo que faz. Disponibilidade é você estar presente, é você dedicar tempo
o tempo necessário para que a ajuda aconteça. Conhecimento prático já diz, você vai ter que ter habilidade em fazer, é ação. E conhecimento teórico é o que fazer. Então, o que fazer, habilidade para fazer, estar presente, dedicar tempo, o tempo necessário e gostar do que está fazendo. Ter amor no coração. Aí você consegue ajudar. Tá? Agora entenda. Quando a gente não tem uma variável dessa, o que é que podemos fazer? Digam aí. Buscar ajuda para isso. Então é o ajudante buscando ajuda. E a gente vai encontrar. Porque nós somos intuídos a fazer. Se eu fosse contar os causos aqui, tem um que se passa com o Márcio França, um amigo dirigente da casa, que também faz live aqui, se passou, aliás, bem interessante. O carro do bombeiro parou na frente da Quinta de Luz, e o bombeiro, o comandante lá da guarnição, olhou para a cara dele e disse: meu amigo, tem uma moça dentro desse carro que falou que vai cometer suicídio, ela está sendo difícil de estar em um movimento muito forte, a gente tinha dito que ia cometer fazer essa ação e eu parei aqui na frente, eu não sei porquê, pelo amor de Deus, não me pergunte por que eu parei aqui na frente. Vejam só, esses são os casos que acontecem, não é para fazer piada disso, gente, não é isso não. É porque a gente tem também os causos que nós contamos, né? Então, da busca da ajuda, do pedido de ajuda, do movimento que faz com que você possa buscar e ser um componente importante para quem chega até você. Então, numa casa espírita, que a gente costuma dizer assim, orientada, existe um movimento que se chama de... ele varia um pouco de casa para casa em nomenclatura, mas tem acolhimento espiritual, tem atendimento fraterno, enfim, tem essas nomenclaturas. A Quinta de Luz tem esses dois como trabalhos diferentes, tá? E as práticas oferecidas na casa que são a terapia desobsessiva e o tratamento espiritual. Então, no nosso... Eu hoje escuto muito a questão do assim, os espíritas acreditam ou o espiritismo acredita ou prega que... Isso está errado, essa colocação, tá, gente? Está bastante errado. É um começo errado de se parar para se refletir sobre algo que o espiritismo estude sobre. Então, o espiritismo é uma ciência de duas vertentes, filosófica e experimental. Então, ela vai discutir as causas existenciais e ela é também uma ciência experimental no que tange a prática da mediunidade. Tá? Então, enquanto ciência filosófica e experimental, no momento que ela traz, esse movimento traz algo para nós, ele se torna uma forma de saber. Não é uma forma de deter a verdade, mas é uma forma de saber. Porque ele se debruça cientificamente para nos trazer sobre a questão, para nos trazer as informações do saber científico, nesse caso. Então, o espiritismo ele não acredita, ele não crê em nada. Ele nos traz o saber do estudo. Ele nos coloca o saber,
nesse sentido. Então, dentro do saber espírita, né, da filosofia, da doutrina espírita, como queiram entender, ou como fique melhor para vocês a compreensão, o suicídio, podem botar perguntas aí, tá, gente, ou colocações, eu tô só aqui, mas eu dou uma paradinha, volto, vejo. Ele é um ato extremamente lesivo à nossa caminhada, tá? Então, nós somos seres universais ou seja, pertencemos ao universo, que ora habitamos a matéria, o corpo físico, e porque essa é a forma que o universo, o Criador, entende que nós melhor podemos evoluir. E sob essa ótica que nós nos encontramos no melhor momento para a nossa evolução, de acordo com a nossa consciência, é uma questão de individuação, perdão, é a busca dessa individuação. Nós não temos o direito, não é dado pelo universo esse direito de findar essa caminhada. Não é nos dado o direito ao autoextermínio. E quando isso acontece, nós ferimos uma lei universal. E ao ferir essa lei universal, nós geramos um compromisso muito denso para a nossa caminhada. Ou seja, deixe-me traduzir melhor. Eu não quero aqui estar agredindo a quem porventura tenha uma pessoa amada que já tenha cometido esse ato, tá? Que tenha cometido, aliás, esse ato. Não é a nossa intenção nem direito fazer isso. Eu estou trazendo uma reflexão, até mesmo porque essa pessoa, ela merece sempre o nosso pedido de ajuda a ela, nossas orações. Ela não pode ser esquecida, assim como aqueles que ficam, porque estão sob grande sofrimento. Nós habitamos a matéria, e quando nós não estamos nessa matéria, ou seja, quando a gente desencarna, no período que alguns postulados espíritas mais tradicionais, eles chamam de erraticidade, que seria esse período entre vidas, nós habitamos o mundo espiritual. Nesse mundo espiritual, nós nos configuramos materialmente em perispírito. Né? Materialmente por quê? É uma forma de entendimento. Mas a matéria não é o corpo físico, só que lá você se percebe da mesma forma que aqui. Um corpo normal, da sua última encarnação, como é compreendido por você, as formas que mais lhe são tranquilas perceber, até a idade. Até a idade, ela é compatível com o que lhe é mais tranquilo, tá? Considerando a idade adulta, tá, gente? Não é que vai voltar à casa dos 20, nem... Pode até ser.
mas é mais uma fase onde nós consideramos assim que tenhamos nos desenvolvido por completo, é dos 27, 28 em diante. Tem pessoas, por exemplo, que passaram por vidas que numa fase mais avançada, que a vida se tornou mais tranquilo, aquilo é uma melhor lembrança para ela. Aí ela pode ficar saudável, porque ficamos saudáveis lá. Nos apresentamos saudáveis fisicamente, naquele ponto, naquela idade que mais nos foi tranquilo aí na última encarnação. Estou falando de uma coisa bem normativa. Tem variações mil, mas, enfim, para o nosso entendimento. E essa apresentação, ela é em corpo perispiritual, que ele é condizente com a nossa harmonização emocional, o nosso campo energético emocional, que muitos chamam de psicossoma, perispírito, corpo somático, enfim. Corpo psicossomático, perdão, enfim, tem diversas nomenclaturas que a mais abundante que vão encontrar é perispírito. A gente vai discutir sobre ele depois em outras temáticas, porque ele é cientificamente mensurável e é de uma teoria extensa dentro do espiritismo a discussão sobre perispírito. Porque é como o espírito se apresenta. Quem vê espírito está vendo um perispírito, não está vendo espírito, está vendo um perispírito. Porque se ele tem forma humana e se apresenta aqui na Terra, ele está em perispírito. Certo? E esse perispírito, ele tem a nossa configuração emocional e as nossas matrizes essenciais para que a gente forme um corpo físico quando a gente retorna à Terra. Então, quando a mãe engravida, quando há a fecundação, um pouco antes disso a gente já está no perispírito da mãe. Então, quando há a fecundação, a gente reencarna naquele momento. Juntou o óvulo, espermatozoide, está lá. Nós estávamos lá. O lá já tem um espírito naquele movimento ali. E essa energia perispiritual é que vai dar configuração ao corpo que nós temos agora. Então muda. Nós estávamos lá na erraticidade, em perispírito, de acordo com a nossa última encarnação, e a gente vem para cá e mudou de corpo, mudou. Por isso que a gente passa por um trânsito lá antes de reencarnar, que chama-se de projeto reencarnatório. Para que a gente entenda como é que vai ser o nosso corpo, o que é que nós vamos formatar, o porquê o corpo vem daquele jeito, o porquê ele tem determinadas características e vamos passar por determinados adoecimentos. A gente vem com tudo certinho, muito embora a gente chegue aqui e corrompa para valer esse processo. E é fácil entender porque a gente corrompe. A gente sabe o que deve fazer, sabe o que é bom para a gente, não sabe? Mas a gente não faz. Aí é o dilema de Paulo, o apóstolo. Por que é que eu cometo o mal que não quero e não propago o bem que desejo? Aí é o dilema da humanidade. Né? Porque é que eu não faço o que tenho que fazer. Então, nós viemos com tudo certinho, todas as configurações, o que a gente precisa para quê? Para a gente vivenciar os nossos mecanismos evolutivos. Para a gente crescer enquanto consciência, para a gente aprender, é sempre uma questão pedagógica. Por quê? Porque o espírito está sempre em evolução e aprendizado. E aí ele traz para a matéria, que é uma forma da mente adormecer. A gente não lembra quem foi em outras vidas, lembra? Você lembra que dorme e sai do corpo e vai para o mundo espiritual nesse momento, experimenta uma morte em vida, que é sair do corpo e ir
para o mundo espiritual? Não lembra. Às vezes a gente sonha, tem um lampejo, tem um sonho bem real, mas isso é algo. Tem uns médiums que lembram, mas eles têm sempre um motivo, tá? Ou então atormentam o indivíduo. Alguém me diz a hora, por favor? Eu estou sem como ver a hora aqui, que não aparece no celular. E aí, gente, vou beber um pouco d'água, enquanto vocês me dizem a hora. Quando nós, joia, faltam aí 15, 20 minutinhos. E aí, quando a gente chega aqui, nós vivenciamos um estágio, um estágio do ego. Tá? O ego é um atributo psíquico que nos dá a noção de materialidade, de estar no mundo, né? De entender o que é o aspecto tridimensional que a nossa mente vai formatando o tempo todo. Então, o vivenciar esse estado do ego na matéria faz com que a gente traga informações do passado, tá? De condições de vidas, ou seja, do que vivenciamos aqui em outros estágios do ego, em estágios diferentes, né? Passados do ego, e que nós precisamos ajustar. Aí a gente encontra a forma de lidar com a matéria, de lidar com o dinheiro, de lidar com o conhecimento, de lidar com as pessoas, não é? De construir, de cuidar do nosso corpo, de construir o nosso processo de conhecimento, onde a gente quer estar, as nossas escolhas, orientações, filhos, e vai essa mescla de experiências nos trazendo desafios que confrontam quem nós somos existencialmente na caminhada enquanto espírito. E isso nos abala. Tá? Nos abala deveras. Porque o ego, que é bem entrelaçadozinho com o que o origina, que é o instinto de preservação, tá? Ele quer o tempo inteiro estar brigando, o tempo inteiro estar te defendendo, o tempo inteiro estar fugindo dos perigos. E se a gente se conecta muito à matéria, se a gente não tem um referencial divino, se a gente não tem um referencial mental no sentido tranquilizante da palavra, se a gente não tem um referencial de amor ao próximo, referencial e prática, lembra lá da equação da ajuda, de amor ao próximo, a gente vai se encrostando nesse instinto de sobrevivência, nessa condição da materialidade. E aí, não somente, tá? Entenda que a gente está falando de uma coisa muito ampla e complexa. E aí, quando a gente acessa questões de vidas anteriores, quando a gente acessa informações passadas que a gente tem que ajustar, a gente está sem referência de ação e ajuste e resolução diante daquela questão. E isso nos apavora, nos desespera. Pode causar uma desesperança, ou seja, a falta de esperança. E nessa hora, muitos seres, muitos espíritos encarnados, isso ao longo da história sempre foi intenso. E agora, no momento histórico que vivemos, mais ainda, vai aumentar muito, tá, gente? Mas a gente tem que estar aí seguindo valente na prevenção e ajuda. Lembra lá da equação da ajuda, dedicar tempo,
se você não tem um conhecimento prático ou teórico, pelo menos se coloque como um agente de ajuda para buscar isso. Acontece nesse momento de desesperança, aí é que vem a ideação, porque primeiro surge na ideia, tá? A condição de autoextermínio, o pensamento, aliás, sobre o autoextermínio, sobre suicídio, sobre findar a própria jornada, entendendo que isso é um fim de um sofrimento, e não é. É apenas aumentá-lo, como se fosse pouco, mas é nessa hora que a ideação, ela se torna uma ação, sai do pensamento e da ponderação a respeito da vida para uma ação, e nessa ação a pessoa obtém êxito, ela acaba com a própria vida, ela entra em um movimento de percepção de que ela lesou seriamente esse perispírito, porque ele não tinha essa configuração, tá? Para alguns espíritos que reencarnam, para alguns, isso raríssimos casos. Daqui a pouco eu venho para essa colocação aqui, tá? De F. Santos, é de F. Santos. Em raríssimos casos, a espiritualidade, digamos que já sabe que o indivíduo ele não vai suportar a matéria, tá? Isso então diminui? Não, na verdade eles só sabem, tá? Mas na maioria esmagadora dos casos eles sempre estão do lado tentando ajudar e evitar, mesmo nesses casos que eles não sabem que eles sabem que o indivíduo não vai suportar a vida na matéria, tá? Mas eles sempre estão ali, sempre estão. E se a gente pede a ajuda deles, eles estarão ali para nos ajudar. Só que muitas vezes a pessoa está tão fechada no seu sofrimento do ego que ele coloca naquele momento. Então ele tira um momento, ele julga a vida pelo momento, não é? Então a vida se torna aquele sofrimento naquele momento e ele precisa ser sanado, tá? E a forma de saná-lo aparece como uma solução ilusória a questão do autoextermínio, do suicídio. E o indivíduo vai para esse movimento, ele causa esse dano ao perispírito, que geralmente provoca dificuldades ou adultera as matrizes perispirituais que configurarão seu corpo em encarnações futuras. Deixa eu vir na colocação de alguém aqui, eu vou voltar um pouco os comentários. A F. Santos disse assim: Alex, tem sentido a ideia de que o suicida, ao reencarnar, quando atinge a vida atual, quando atinge na vida atual a mesma idade que tinha ao suicidar-se, passa por um período de perturbação e até de risco de voltar a errar, né? Voltar tudo bem, vamos entender dessa forma. Sim, porque nós temos de alguma forma, não só nessa forma densa, né? Mas de alguma maneira nós temos uma lembrança do que vivemos nas vidas anteriores, e essa lembrança vem à tona em alguns períodos, e ele pode ser, é uma variável possível. Naquela fase, ele entender que é mais tormentoso para ele naquele momento. Dependendo dos referenciais psicológicos que ele traga, que ele tenha desenvolvido nessa vida,
e o quanto ele tenha a capacidade de pedir ajuda, tá? O pedido ele nunca é negado, gente, pela espiritualidade. Agora, o nosso ego tem que estar bem trabalhado para entender como essa ajuda vem. Porque a espiritualidade diz assim, muitas vezes a gente joga a corda e a pessoa diz assim, eu não vou sair do buraco pela corda, eu só quero se for a escada. Não, mas você não tem envergadura para receber uma escada. Você pode receber a corda. E se você segurar na corda desse lado, nós vamos estar segurando do lado de cá. E o indivíduo diz, na corda eu não seguro. Então, fica mais complicado a ajuda nesse sentido, mas eles nunca deixam nos amparar. Então, sim, para a sua não é um erro, tá? Essa ideia de erro e acerto, mas é um ato destrutivo para consigo. Espero ter respondido sua pergunta. Há mais suicídios diretos ou indiretos? Veja, suicídio indireto, Ferreira, você está aí conosco. Muito obrigado pela sua presença. O suicídio, o que se considera suicídio indireto, né? Ele é mais um conceito, tá? Para o entendimento da pessoa que tem um termozinho dentro do espiritismo. Quando eu falo dentro do espiritismo, é da coisa mais clássica, que é o suicídio inconsciente, né? Esse suicídio inconsciente, esse suicídio indireto, eu acho que você está se referindo a isso, ele é um conceito, né? Porque o indivíduo fumou, porque andava muito veloz no carro, porque fazia uso de outras substâncias, porque se colocava em risco e sabia que isso podia acontecer. Isso é mais um compromisso, não é? que se assume, um risco que se assume perante as encarnações futuras, né? Porque quando o desencarne ocorre numa condição assim, né? O indivíduo que responsavelmente no trânsito andava aí fazendo racha, correndo muito, usando o carro como um artigo ali para a descarga de sua adrenalina e veio a óbito por um acidente, ele vai ter um arrependimento muito grande de ter colocado sua vida em risco, porque realmente ele vai se ver numa condição de tormento no sentido de arrependimento, de dor, de ver a dor que causou a outras pessoas, não é? Mas isso é mais um conceito, tá? Que cabe aí muita ponderação e discussão, tá? Mas aí não dá pra gente comparar os dois, porque o autoextermínio, a agressão a si mesmo, o tirar a própria vida é um direito que não nos cabe de fato, certo? E isso é extremamente lesivo ao perispírito. Mais alguma pergunta, gente? Então, podem mandar aí, tá? Que eu puder, até onde eu alcançar. Então, a ajuda, que eu falei lá na equação da ajuda, nós, em um centro espírita, em uma casa espírita, precisamos estar dispostos sempre a oferecer. É preciso que estejamos prontos para acolher. E, às vezes, a gente não tem que dar resposta. A gente não precisa ter resposta para tudo, tá? Mas, se a gente acolhe e entende que não tem a resposta, a gente precisa buscar. Buscar ajuda. E, numa casa espírita, a gente tem essa ajuda de uma força maior. Deixe-me ver aqui Ixi, ficou difícil aqui.
Ferreira, eu vi o teu 2009 aqui, o último nome. Um obsessor pode incentivar a um espírito. Um obsessor pode incentivar a um espírito encarnado, um espírito encarnado, uma pessoa, né, ao suicídio. Ele pode. A tua palavra foi muito bem colocada. Ele pode incentivar, ele pode influenciar, mas ele nunca pode executar. Tá? Então, vocês vão lá numa live de João, no início do mês, que ele fala muito sobre essa questão. Porque a gente, imediatista que somos, nós imediatistas que somos, a gente traz muito a coisa assim, mas ele não estava em condição de ajuda, nada poderia ajudá-lo naquele momento, era uma depressão profunda, era um ponto de viciação, ou então um tormento e sofrimento muito grande, que nada poderia ajudá-lo, apesar das tentativas. Provavelmente, essa pessoa ela já tenha sinalizado desde muito tempo a questão da depressão, por exemplo. Olhem suas crianças. A cada dia, mais cedo, a gente vê pessoas entrarem em depressão e também pessoas desenvolverem ideação suicida e às vezes até atentarem contra a própria vida. Olhem para as crianças, vejam os sinais que elas dão. Cuidem dessas crianças. Observem de perto. Dediquem tempo. Lembra lá da disponibilidade. Tem que dedicar tempo a essas crianças. E se ela apresenta traços que você suspeita de que ali pode ter um movimento de entrada num quadro de depressão ou desenvolvimento de uma depressão no futuro, hajam sobre isso. Isso dá trabalho, não é fácil, dá um trabalho danado, mas é a tua tarefa. Se aquela criança veio para você, o que é que a gente tem hoje? Um hedonismo sem precedentes, a busca do prazer imediato. A gente tem a geração iFood, né? É só clicar que está na porta. Então, pessoas que não sabem se frustrar. E a vida, ela frustra. Não adianta. Nós viemos para cá justamente para crescer mediante os nossos erros. Tá? Então frustra, uma cobrança por resultados a essas crianças, a esses adolescentes sem tamanho, sabe? Então, cuidado, pais que são serviçais dos filhos, que estão para dirigir para o filho, para atender todas as necessidades materiais, para atender a todos os mimos, para mimar, certo? E fazer todo, como dizia minha mãe, todos os quereres. Minha mãe dizia assim, minha mãe não diz mais porque eu já sou velho, né? Mas ainda pela bênção divina tenho minha mãe encarnada. Mas ela dizia aquela coisa, toda mãe mais velha diz, né? Você só quer, como é, Ana Paula, ao vosso reino, você só quer ver a nós, ao vosso reino nada. Pronto. Então, não tenham medo de frustrar os seus filhos, porque uma boa educação, ela é formatada mediante
uma excelente dose de amor e uma ótima dose de frustração. Tá? E observem essas crianças, porque tem crianças em sofrimento que não estão sendo vistas. E esses são potenciais suicidas cada vez mais cedo, porque a Terra está em mudança. E digamos que assim, os desafios, eles têm vindo de forma cada vez mais acelerada. Se vocês olharem e veem que não conseguem ajudar, que não conseguem lidar com aquela questão, façam o quê? Peçam ajuda. Gerem nos seus filhos um referencial espiritual. Não estou falando aqui de uma conversão ao espiritismo, não, mas de alguma forma um referencial espiritual. Hoje as casas espíritas focadas no seu trabalho, todas desenvolvem algum tipo de trabalho com criança. Hoje é meio que uma obrigação de uma casa espírita desenvolver algum trabalho com criança. É para a criança desde cedo ser espírita? Não, é para ela ter um referencial. Às vezes ela vai ali com a avó um dia que vá, certo? E quando ficar adulto, ele lembra que na agonia ele também pode buscar a espiritualidade, porque você gerou um referencial, você chegou lá no terreninho dele e plantou a semente. Tudo bem, gente? Eu espero que o nosso papo, me diz a hora aí alguém, eu acho que está terminando. Eu espero que o nosso papo, do nosso papo tenha saído algum conteúdo produtivo, pelo menos para mim. Estar aqui interagindo com vocês é sempre produtivo, né? Espero ter trazido alguma ideia a respeito do pedido de ajuda. Peçam ajuda, não fiquem calados. Aconselhem as pessoas a pedirem ajuda, a não ficarem calados. A gente não tem uma luzinha que acenda no nariz, nenhum letreiro que diga o que a gente está precisando. Não tem, tá? Você tem que falar, né? Não adianta aquela coisa assim de casamento, né? O que é que você tem? Nada. Com a cara desse tamanho. Mas me diz o que é que tem. Tu não quer falar? Não tem nada não. Pronto, que é isso? Então, se está dizendo que não tem nada, não tem nada, né? Mas peçam ajuda, digam, vão atrás. A pessoa que colocou aí um espírito obsessor, né? Ele pode incitar uma pessoa ao suicídio? Sim, pode, tá? Se você não pedir ajuda. Se você pedir ajuda, a ajuda vem. Todos os nossos pedidos são contabilizados, tá? Todos eles são contabilizados. Sabe qual é a conta que é feita? Se a realização daquele pedido te aproxima do teu crescimento espiritual ou te afasta. Se ela te afasta, ele está cada vez mais distante. Se ela te aproxima, você está próximo daquilo. Quanto mais material for esse pedido, mais distante estaremos, não da nossa caminhada espiritual, mas da realização, porque a gente está falando de algo que é transcendente à matéria. A gente não está falando de materialismo espiritual, não é isso, tá? Mas é algo que é transcendente à matéria. Alguém colocou aqui, ó. Temos a experiência de 2 casos de suicídio na família. Isso precisa ser visto por você, Regina, tá? Regina Lúcia Alencar. Estou dizendo teu nome todo porque está aqui no teu Instagram. Isso precisa ser visto por você espiritualmente, tá? Porque casos na família, né? Porque a recorrência desse fato na família.
Essa busca talvez seja aí você que está aqui agora ouvindo, não é? Uma seja interessante para te buscar. O interessante é ser bom buscar, né? Numa desobsessão, vai lá quando a quinta estiver funcionando, aí fala isso pra gente. Olha, eu vi numa live lá o cara lá que estava falando disse que seria bom eu trazer essa questão a essa ao meu tratamento espiritual, tá? É devastador, querido. É para os que ficam. Ó, vocês forem na Quinta de Luz, na live que eu fiz com Cris Gomes, que para mim é um especialista, é um psicóloga, tá? Que trabalha no núcleo de hospital dia, no núcleo psiquiátrico, psicoterapêutico, tá? E que para mim é um especialista em suicídio, enquanto psicóloga. Ela fala justamente isso o tempo todo. Ela diz, olha, mas o cuidado aos que ficam, ele é algo que, assim, é o principal. É a atenção às pessoas que ficam, porque é uma condição devastadora, é aterrorizante. Tá? Para você ver o quanto a gente sabe da condição do espírito. Isso habita em nós. Nós temos que buscar, porque hoje vivemos o tempo do espírito. Temos que criar esse referencial espiritual em nós, e a quinta de luz é uma boa fonte de informação e tratamento e acolhimento para nós gerarmos esse referencial. Todo respeito a você, minha querida, que se colocou aí como a questão da sua família, as pessoas que mandaram as perguntas, a quem participou, tá certo? Então, a quem participou, quem esteve presente conosco, e a quem vai ouvir depois, tá? Gente, boa noite, né? Como digo sempre, fiquem com Deus, e a gente segue aí valente na nossa caminhada, tá? Fiquem bem, certo? Não se abalem ao ponto de paralisar diante dos tormentos da vida. A vida ela precisa seguir, tá? A gente respira, né? Sente o tremor, sente o quanto aquilo nos atingiu, né? Aprende e segue. Beijo grande, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.